Olá, Berianos! Neste vídeo nós vamos ver a diferença entre humildade e passividade. Este é o vídeo 3 de Ignorância e Má Interpretação do volume 2. Por vezes as pessoas confundem um termo, humildade e passividade. As pessoas usam um achando que é o outro, por mais que tenham entendido. Também vamos ver como isso está relacionado em várias áreas, inclusive no campo interpessoal, ok? Bom, primeiramente o que é humildade? A palavra humildade vem do latim humilitas, que significa condição de ser humilde, modéstia. E humilis vem de humus. Humus é a palavra latina que significa terra, solo ou chão. E com base nisso, ser humilde originalmente significava estar perto da terra, não se elevar acima do solo, o que se tornou uma metáfora para não se colocar acima dos outros, ter consciência das próprias limitações e não ser orgulhoso. Então, humildade é uma virtude que consiste em reconhecer a própria limitação e independência sem se colocar acima dos outros, mas também sem se desprezar. É o oposto do orgulho e da arrogância, e também não deve ser confundida com fraqueza ou falta de valor pessoal. Embora a palavra humilhar tenha a mesma raiz de humus, se humilhar é outra coisa diferente. É ser vencido pela terra, é se rebaixar. E diante de Deus, se humilhar é reconhecer que tudo que temos, dons, oportunidades, sabedorias, vem dele. Então a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então o humilde, ele se submete à vontade de Deus e confia nele, em vez de se achar que pode fazer tudo sozinho. Entende? Então, diante dos outros, ser humilde é tratar as pessoas com respeito e empatia, independentemente de status, cargo ou aparência. Então, significa não buscar ser servido, mas servir, como Jesus ensinou. Também envolve admitir erros, aprender com os erros e não precisar estar por cima para se sentir bem. O indivíduo que é humilde, ele tem uma visão equilibrada de si. Ele sabe o que é capaz de fazer, mas também reconhece o que precisa melhorar. Então ele não se exalta, mas também não se menospreza. Paulo expressa isso bem em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pense de si com moderação. E isso é basicamente ter humildade. Humildade é a verdade sobre quem nós somos, sem máscara, sem orgulho, sem falsa modéstia. Até etimologicamente, estar próximo da terra simbolizava estar consciente da própria condição humana. Lembrar que viemos do pó e ao pó voltaremos. Não se achar nas nuvens. A própria palavra humano vem de humus, e lembra que viemos do solo. É uma imagem de realismo e simplicidade e não de inferioridade. E é o que Paulo diz nesse versículo, não pensar mais de si mesmo mais do que necessário. É ter uma visão realista. E é isso que devemos ser, humildes. Mas para isso nós precisamos de autoconhecimento. Então, se você não tem autoconhecimento, você não vai conseguir ser humilde, porque você não se conhece o bastante e terá um conceito errado sobre si mesmo. Logo, se alguém te aumentar ou te diminuir, você não vai saber se aquilo é verdade ou não. Entende? E talvez até adquira aquilo como verdade ou mentira. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você não é humilde e vai ser... E vai ser pior ainda, é brincadeira. Mas, então se inscreveu, se inscreva, tá? É de graça, não paga. E se está gostando, deixa o like, ok? Talvez você pense, isso é modéstia, não humildade. Só que a modéstia, ela é uma expressão exterior da humildade. É o modo como a humildade se manifesta no comportamento. Então, a humildade vem do interior. A modéstia se manifesta no exterior, na maneira como você se comporta. Bom, explicamos o que é humildade e até mostramos isso na Bíblia. Mas também falamos de passividade, O que é passividade? Passividade é quase o oposto da humildade, embora às vezes as pessoas confundam as duas. Ser passivo significa não agir quando deveria agir, não se posicionar ou deixar que outros decidam tudo por você, mesmo em situações que exigem firmeza. É uma atitude de omissão ou submissão excessiva, muitas vezes motivada por medo de conflito, insegurança ou desejo de agradar. O passivo, ele evita expressar sua opinião para não criar problema, aceita injustiças calado, tem dificuldade de dizer não, deixa que os outros controlem sua vida.
Isso acontece bastante, por exemplo, nas testemunhas de Jeová. A pessoa passiva, ela aceita um monte de injustiça sob o pretexto de espiritualidade. E muitas vezes não porque quer, mas porque foi ensinada a ser assim, entende? Confundir humildade com passividade leva as pessoas a nunca se posicionarem diante do erro. E na Bíblia, a passividade aparece como negligência, quando alguém sabe o que deve fazer e não faz, né? Que é o que diz Tiago capítulo 4, versículo 17. Fala assim, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Então, ou seja, não é apenas o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. E isso é sobre omissão, né? Sobre passividade. Um exemplo interessante é que eu fiz parte das testemunhas de Jeová, eu ajudei a propagar várias heresias deles. Hoje eu faço um trabalho inverso, porque heresia é coisa séria. Ah, mas você colocou na internet. Ah, a testemunha de Jeová tem disso, né? Não pode relatar um fato que ocorreu. Mas e daí? Se eu coloco ou não, né? É uma decisão pessoal. A questão é se é certo ou errado. E é isso que eu discuto, né? O que eu não posso fazer é colocar foto de indivíduos, expor indevidamente, fazer vingança, maldade, até porque é crime, né? Agora, relatar, contar uma experiência ou algo que aconteceu não é errado e não tem problema nenhum. As pessoas confundem essa passividade de ficar calado com humildade, né? Que é para eles aguentar calado. Entende? Quando vamos a público e falamos algo conforme Jesus ensinou, em Mateus capítulo 18, versículo do 15 ao 17, o indivíduo pode ver o que falamos e se defender. Então não é covarde, e é sincero. A organização e as pessoas sabem o que falamos. Agora tem muita gente que nunca faz na frente, né? Só faz pelas costas. Só vem quando você tá distraído, né? Quando você não pode se defender. Né? Só faz as coisas assim pra quê? Pra poder parecer que venceu. E isso é totalmente o oposto que Jesus ensinou. E pasmem, né? Dizer que cristãos agem assim. Eu acredito que nós devemos fazer as coisas sem covardia, sem atacar o ponto fraco, né? Porque isso é coisa de quem é fraco. O fraco ataca ponto fraco. Os fortes atacam os pontos fortes, porque aí eles mostram que são fortes, entende? Então não podemos deixar de relatar situações que vivemos porque o outro vai ficar magoadinho, que vai manchar a reputação de organização. Não. Indivíduos falam isso que é errado, é porque eles querem fazer as coisas erradas sem terem consequências. Eles não estão preocupados com o próximo. Ah, mas você cutuca, mas não quer que o outro fale. Ah, mas você faz seus relatos e não quer que os outros se persigam e fiquem com raiva. E nos dois casos, né, essa liberdade de cutucar e de relatar requer responsabilidade. Mas o relato só ocorre se alguém cutucar, entende? Ou quando há um problema. Caso contrário, será uma calúnia. Entende? E calúnia é crime. O cutucar é a pessoa que escolhe por algum motivo, e muitas vezes malicioso. E essa é a responsabilidade do livre-arbítrio, né? Você fez, então terá consequências que você, querendo ou não, terá que assumir. Entende? Ah, mas mancha a reputação. Você não é humilde para aguentar calado. Mas é como eu disse, né? Quem pensa assim está confundindo passividade com humildade. Quem te ensina a ser passivo geralmente não é passivo. Mas eles dizem que isso é humildade, entende? E se você acredita, você passa a fazer o que eles te dizem para você fazer e começa a ser passivo, acreditando que é humildade. E é uma forma de manipulação, porque a pessoa não entende o que é humildade. Então ela está te ensinando errado, entende? E muitas vezes com segundas intenções. Eu sou a favor de relatar ou expor quando há perpetuação do erro, né? Quando o erro é contínuo, ou para fins didáticos sem expor indevidamente, porque nesse caso a pessoa vai ter uma reputação condizente ao que ela fez e está fazendo. Então, desde que não exponha a pessoa indevidamente, dentro do contexto do que ela fez, então tá ok, na minha visão. E esse negócio de aguentar calado é passividade, né? Não é humildade. Não é isso que a Bíblia diz para nós fazermos, né? Se a reputação mancha, eles vão pensar duas vezes se estão certos em continuar. Se não funcionar, é aí que você talvez tenha uma noção de quem é do bem e de quem é do mal, por assim dizer. A pessoa boa, ela vê que está errada e dá meia volta. Também existe um versículo que diz que os maus tropeçam na maldade, né? Os justos não. Os maus, eles não conseguem aprender com a maldade, eles acham que tem que se vingar e se corrompem pelo mal. Os bons aprendem a ser mais justos onde foram injustiçados e não se corrompem pelo mal, entende? Temos que entender que tudo que fazemos também traz consequências, então não importa o quão tardio, o quão cedo elas vierem, o fato é que virão. E se você não quer as consequências, você é inconsequente.
irresponsável e imaturo, entende? Claro que nós podemos contribuir para as ações dos outros, mas nós não somos responsáveis pelas ações dos outros. Tem coisa que nós só teremos noção da gravidade quando formos julgados perante Deus, porque Ele pode nos mostrar tudo. São todas as consequências do que fizemos. Daí você pode entender onde você errou. Infelizmente, tem gente que só vai entender quando sofrer o mesmo que os outros ou quando Deus mostrar no julgamento, entende? Ah, mas fica para sempre. E o que os outros fizeram também fica para sempre. E é justamente isso que leva as pessoas a relatarem, entende? Assuntos que foram mal resolvidos ou empurrados com a barriga. Alguns pensam isso como se o que falassem ou fizessem não ficasse gravado na mente das pessoas, entende? Então Deus não esquece o que ninguém diz. E me responde uma coisa, ó. Se não fosse gravado, você falaria? Ou você faria? E aí que está o ponto, né? A questão não é se é gravado, a questão é se é errado. Entende? Porque tem muita gente que fala pelas costas, difama, calunia, mas escondido. Eu, por exemplo, falo publicamente de várias coisas que eu já vi. E se eu não estou difamando, nem caluniando, nem expondo ninguém devidamente, qual é o problema? Né? O erro não está em colocar na internet, o erro está no coração. A Bíblia ensina que ninguém escapa do que fala. A Bíblia diz, ó, Lucas capítulo 12, versículo 3. Portanto, tudo o que vocês dizem na escuridão será ouvido na luz, e o que sussurram em aposentos reservados será pregado nos terraços das casas. Então ninguém escapa de Deus, assim como também determinadas coisas erradas não devem ficar em segredo, senão vira arma de controle e abuso. Né? Aí discernimos a passividade da humildade, entende? Cruel não é a reputação que foi manchada, é as marcas que os indivíduos maus vão deixar com os erros que cometeram, entende? O corpo governante, por exemplo, já manchou o nome de Jeová com as heresias deles. E essas heresias têm prejudicado pessoas. E os membros mancham o próprio nome com os erros que cometem debaixo do governo desses homens heréticos. Também temos que entender que o corpo governante e os anciãos jogam todas as testemunhas de Jeová contra nós, entende? Por isso eu não tenho dó aqui de vir e relatar, entende? Covardes sempre agem em grupo. Porque sozinho eles não conseguem. Eles são fracos, né? Por isso precisa de um grupo. Até porque não são pessoas abertas para resolver um problema. E no caso da testemunha de Jeová, a regra é ostracizar, né? Então a gente não pode simplesmente chegar lá e resolver. Ninguém vai falar com você por medo de ser desassociado também. Entende? Ah, agora pode dar oi. Isso é mimimi. Continua quase a mesma coisa. Uma vez eu vi uma frase assim, né? Tem muita gente incrível se achando ruim por causa de gente ruim que se acha incrível. Daí eu percebi que é exatamente o que eu tento explicar nesse vídeo sobre humildade e passividade. O conceito de humildade que geralmente as pessoas têm por aí é distorcido. O pessoal acha que deve se humilhar e daí as pessoas que se acham incríveis pisam em cima. Entende? Claro que eu poderia citar vários versículos, né, que apoiam o que eu disse, mas existe um versículo do Velho Testamento interessante, né? Nós lemos, ó. Levítico capítulo 5, versículo 1. Se alguém pecar por ter ouvido a voz do juramento e for testemunha e não o declarar, levará a sua iniquidade. Então esse princípio mostra que calar-se diante do erro também é pecado, entende? Quando há dever moral de testemunhar. O silêncio cúmplice é visto por Deus como uma omissão. Então se já é pecado ser omisso, imagina quando você é prejudicado, entende? Você está apoiando o próprio erro que te prejudica. E veja bem, isso é Velho Testamento, né? Já tinha uma lei e ensinamento sobre isso. Jesus também disse que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Mas isso é bem diferente de você recompensar o mal, né? Algumas pessoas entendem que os maus fazem a maldade que querem e depois ainda são tratados bem ou recompensados, né? Mas não foi isso que Jesus ensinou. Isso é diferente. Jesus ele não recompensava os fariseus pelo mal, mas os chamava de descendentes de víboras. Tem um versículo de Provérbios bem interessante a respeito disso. De Provérbios capítulo 26, versículo 1, que fala assim, ó. Como a neve no verão e como a chuva na seca, assim não fica bem para o tolo a honra. Então a imagem é de algo totalmente fora do lugar, né? Neve no verão traria destruição às colheitas. Chuva na seca estragaria o trigo já maduro, entende? Então da mesma forma, dar honra ao tolo é algo desastroso, provoca confusão moral e desvaloriza o que é realmente bom. Então o tolo em Provérbios não é alguém apenas ingênuo, mas aquele que despreza a sabedoria de Deus e insiste no erro. Então honrá-lo, isto é, reconhecer, premiar ou elogiar seu comportamento, é o mesmo que dizer implicitamente que o mal é aceitável, entende?
Então, em outras palavras, recompensar o mal como se fosse o bem é inverter a ordem moral estabelecida por Deus. E como sabemos que isso é errado, Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal. Então você me pergunta, mas Romanos fala para pagar o mal com o bem. Mas pagar o mal com o bem não significa honrar o pecado. Significa fazer o bem porque você é de Deus. Porque é o certo. Então você faz o bem. Diferente seria honrar o pecado. Pagar o mal com o bem significa agir como Cristo, demonstrar bondade sem concordar com o pecado. Entende? Por isso uma ação boa não necessariamente significa honrar o tolo, ou que seja pecado. São coisas diferentes que as pessoas muitas vezes não sabem discernir. Humildade é ter uma visão modesta de si. Passividade é deixar-se guiar por outros. Por mais que essa palavra talvez não seja tão falada, isso é muito comum, né? As pessoas se moldam bastante no ambiente em que estão. Isso não é um problema, já que é do ser humano. O problema como cristão está em deixar o Cristo de lado para seguirmos doutrinas humanas. Ou fazermos o que é errado. Esse é o problema, entende? Todo mundo é moldado por alguma coisa, não tem como. Então sempre coloque na sua cabeça que quem faz a sua cabeça pode conseguir controlar como você age. Então vamos para outro exemplo. Jesus deixou uma lição que é importante para todos nós sabermos, né? Humildade e passividade está um tanto relacionado também com dádiva, barganha ou reciprocidade. Então algumas pessoas ajudam, mas esperam reciprocidade. Mas nem todo mundo reconhece o valor de uma ajuda e é recíproco. Então a reciprocidade é uma troca. É um princípio natural das relações saudáveis, mas também não é uma exigência moral ou legal. Entende? E claro que não é errado fazer barganha, ou fazer para ganhar algo. Por exemplo, nós trabalhamos por dinheiro, é uma troca. Você faz serviço e ganha dinheiro para poder sobreviver e gastar com o que quiser. No dia que um chefe de uma empresa disser, a partir do mês que vem eu não pago mais vocês, eu acredito que todo mundo sai, entende? Pelo menos uns 95% eu acho que, e acho que até 100% na maioria dos casos, trabalham por dinheiro. O ponto é que a ajuda cristã ela deve vir livre de interesses, né? E a ajuda é diferente de troca, né? A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículos de 3 a 4, diz assim, mas quando você der a esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, para que a sua esmola não seja dada em segredo. O seu pai, que vê em segredo, o recompensará. Ou seja, o ato de ajudar deve ser movido pelo amor, entende? Não pela troca, busca de controle ou reconhecimento ou poder sobre o outro. Então, para você saber se uma ajuda é sincera, você tem que ver se o indivíduo ajuda quem não pode dar nada em troca. Entende? Por isso o versículo de Mateus fala da esmola do pobre, né? Porque o pobre, ele não pode te dar nada se você o ajudar. Então, quem ajuda o pobre é sincero, entende? E essa é a lição do versículo, é ajudar todos como se fosse pobre, sem buscar recompensas. Ajuda não é troca, entende? Depois o livro de Lucas ressalta isso também, né? Que fala assim, Lucas capítulo 6, versículos de 34 a 35. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Então esse versículo Jesus nos exorta a emprestar sem receber nada em troca, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Então se você já espera receber e recebe, você não terá benefícios espirituais, entende? Não terá recompensa de Deus, porque você já recebeu. O versículo até diz, né? Que recompensa terão? Alguns ajudam, mas depois ficam querendo algo em troca. Por isso eu falo, né? Se você ajudou sem colocar condições, você não pode exigir que essas condições sejam impostas do nada. Entende? Mas a pessoa faz o que quiser com a sua ajuda. A pessoa tem a sua própria liberdade, entende? Outra coisa muito importante é que só porque alguém nos ajudou ou ajudamos alguém, que esse alguém pode decidir que caminho você deve seguir. Acho que pode determinar a sua vida e que você deve a sua vida a eles, né? E eu falo, né? Fuja disso. Isso daí é anticristão, porque como cristãos nós devemos dar a nossa vida a Deus e devemos seguir a Cristo e não a um outro ser humano, né? Jesus falou, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, nesse versículo, né, Jesus está ensinando sobre o uso de juramentos. Na época, as pessoas faziam muitos juramentos para tentar dar credibilidade às próprias palavras, né? Mas Jesus ensina que o verdadeiro discípulo não precisa jurar,
Basta falar com verdade e integridade, de modo que o seu sim signifique sim e o seu não, não. Entende? Quando alguém ajuda e depois exige algo em troca, está quebrando o próprio sim. Disse sim, eu te ajudo, mas depois muda as condições, ou seja, o sim deixou de ser sim. Isso demonstra falsidade de intenção, é o oposto do que Jesus ensina. Jesus está dizendo que suas palavras sejam sinceras e firmes. Então, se você faz algo de coração, faça sem segundas intenções, entende? Então, se você prometer algo, cumpra o que disse. Se você ajuda, não cobre depois. Porque isso mostra que a ajuda era, na verdade, uma negociação disfarçada, entende? O final do versículo disse que isso é de procedência maligna, ou seja, só o maligno faz algo enganoso. Fala uma coisa, depois faz o oposto do que disse, entende? Isso não é de Deus, porque não é honesto. E às vezes acontece de quando você não decide se submeter a isso, muitas vezes podem te chamar de ingrato, vão te dizer que você não é humilde, mas gratidão não significa submissão, entende? A Bíblia mostra que gratidão é uma atitude do coração, e não necessariamente significa uma retribuição, mas o valor que você dá ao que você recebeu. E isso pode levar ou não a uma retribuição. Depende, entende? A gratidão não é uma dívida eterna com pessoas, né? Isso na prática é tomar o lugar de Deus, né? É uma espécie de idolatria, né? A verdadeira ingratidão é negar a Deus como a fonte de tudo, né? A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, versículo 17, fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Por isso, quando ajudamos alguém sem pedir algo em troca, estamos fazendo o bem que Deus pediu através de Jesus, e essa é a boa dádiva, entende? Então, mesmo quando alguém nos ajuda, foi Deus que moveu essa pessoa a agir, porque isso está na sua palavra. E mesmo que seja um ateu, ele aprendeu que isso é bom e de alguma forma está relacionado a Deus, porque foi ele quem criou e pediu, entende? Então, alguém ensinou o ateu bons modos, e essas coisas vieram de Deus, entende? Ser fiel à direção de Deus não é ingratidão com pessoas, é reconhecer a fonte maior da bênção. Por isso se fala, Deus te abençoe, entende? A nossa vida pertence a Deus, não a homens. Então, Ele é o único Senhor que tem autoridade sobre os nossos caminhos. Nenhum ser humano, por mais que tenha nos ajudado, tem o direito de determinar o nosso destino. A gratidão é um reconhecimento importante, que pode até gerar retribuições, mas ela nunca deve se tornar uma prisão, entende? Por isso que deixar o outro ser humano guiar a sua vida porque te ajudou não é humildade, isso é passividade. Humildade é reconhecer que precisa de Deus e de Cristo, e que Ele é a única solução para você e para a humanidade. Essa é a nossa dívida eterna. Não temos dívidas eternas com seres humanos, porque eles se tornariam os nossos deuses, e ficaríamos presos a eles, entende? A nossa dívida eterna é com Deus e Cristo. Deus que enviou Jesus, por causa dele que nós estamos vivos. E temos uma esperança. Isso não tem preço, que pague. É uma bondade imerecida, entende? Você não merece. E nem tem como pagar também. É uma dádiva, uma graça, né? A Bíblia diz, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Entende? Então, quando alguém vive para agradar outro ser humano, mesmo que essa pessoa tenha ajudado, perde a liberdade de servir a Cristo. Entende? Agradar a homens como se fossem autoridades espirituais ou morais é uma idolatria disfarçada de gratidão. Jesus também disse, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Entende? Então, Jesus estava explicando que segui-lo exige prioridade total. O amor por ele deve estar acima de todos os outros amores, até mesmo dos mais legítimos, como o da família. Então não significa deixar de amar pai e mãe, mas não permitir que o amor humano substitua a obediência a Deus. Então quando alguém começa a determinar o que você deve fazer, como se tivesse direito sobre a sua vida, essa pessoa ocupa o trono que pertence a Deus. Entende? E é isso que Jesus está nos alertando. O discípulo verdadeiro que segue Cristo, não outros seres humanos. E o apóstolo Paulo reforça isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Fala assim, fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então Paulo está ensinando sobre liberdade em Cristo e explicando que independentemente da condição social, livre ou escravo, o cristão pertence a Deus, entende? E não aos homens. Ele lembra que Jesus pagou um preço por nossa redenção, em sua própria vida, e por isso nenhum ser humano tem o direito de se tornar servo espiritual ou moral de alguém. Então você pode respeitar pessoas, autoridades e líderes, mas não deve se submeter a ninguém como se fosse o dono da sua consciência.
entende? Quando alguém tenta determinar sua vida, manipular sua fé ou exigir obediência incondicional, isso fere o princípio de Cristo, né? Porque quem comprou você foi Cristo, não outro ser humano. Nenhum ser humano tem o direito de comprar o outro. Cristo tem, porque ele deu a sua vida, e ninguém é digno disso. Todos nós temos uma dívida eterna com Deus e com Cristo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Cristo sempre deve vir em primeiro lugar, entende? Se você reparar bem, é isso que o corpo governante faz, é isso que a Igreja Católica faz, é isso que os indivíduos controladores fazem. Eles querem ser o centro da sua vida. Isso é errado, entende? E onde entra a ignorância e a má interpretação nisso tudo? É você confundir passividade com humildade. É você achar que alguém não é humilde quando na verdade você quer passividade. É você dizer ajudar sinceramente e depois exigir algo em troca. É você achar que pode controlar a vida de alguém porque ajudou. É você não saber o que é humildade e chamar o outro de orgulhoso. É você ser passivo e achar que é humildade. Assim você vai viver a vida sendo um idiota e se achando humilde, entende? Se você é cristão e age assim, você precisa mudar os seus conceitos e entender o que de fato é ser humilde e o que é ser passivo. A ignorância está em não querer saber, e a má interpretação de muitas situações vem acompanhada disso, e do que falamos agora há pouco. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Eu não sei qual será o próximo vídeo, eu vou escolher aqui, já tem alguns temas dessa série. E dependendo do que ficar pronto, eu coloco, ok? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.